terça-feira, 17 de abril de 2018, 9 horas e 31 minutos. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero gravar um vídeo nesta manhã de terça-feira para tratar de uma linguagem que é utilizada, metafóricas, podemos assim dizer, para interpretar as sagas. Mas eu quero tratar nesse vídeo aqui sobre, vou abrir um pouco mais para falar sobre que a vida em si, elas são resumidas nessas seguintes questões. A vida em si: sagas, teatro, filmes, novelas, e dentro de filmes e teatro, entre uma coisa e outra, nós temos aí seriados, minisséries, etc e tal. E a vida se resume nisso, nessa encenação, de princípio ao fim. Por que o profeta Elias está afirmando essa questão? Porque a vida se resume num grande teatro, e nós somos os protagonizadores dessa história. Nós somos os encenadores, somos os protagonistas de uma grande novela, de um grande teatro que se desenrola no decorrer da nossa vida. Nesta sociedade que vivemos atualmente e na sociedade que o povo antigo viveu, cada um viveu o seu tempo, o seu teatro, a sua encenação, e concluiu o seu projeto de vida, e até que ele desencarnou, morreu. Por que eu consigo afirmar, após o início do meu ministério, Profeta Elias de Campinas, aproximadamente 6 anos e um pouco mais, alguns meses, eu consegui fazer a captação das informações através da observação, através do experimento, através do estudo científico e através da coletagem de dados e ajuntamento e comparação de dados, de informações. Então o que acontece? Tudo se resume em filmes, novelas, sagas, literaturas que são colocado, encenado em uma espécie de teatro de diversas formas dentro da sociedade. Por exemplo, eu pego uma literatura, escrevo uma história e essa história vira uma novela. Eu pego uma literatura, escrevo um conto narrativo de uma saga, vira um filme, e etc e tal. Isso aconteceu desde o princípio, dos primórdios da humanidade até o tempo atual. Qual que é a grande saga da história da humanidade? A grande saga da história da humanidade é a Bíblia. A grande novela, o grande teatro, onde foram colocadas as peças de encenação do que é a humanidade, do que é a história dos seres humanos. Então está ali dentro das narrativas dos textos bíblicos, dos textos cabalísticos, do Talmud, da história da cultura judaica, da história da cultura das civilizações pagãs. Nós temos ali a narrativa de que forma se encenou os teatros, como se manifestou os camaradas que encenaram a trama, as sagas, dentro do contexto do paganismo, como do contexto do judaísmo, do contexto do cristianismo. Mas nada mais, nada menos é do que diversas narrativas literárias em formas de sagas, de contos, de novelas, de filmes, etc. Mas há uma coisa interessante que eu quero trabalhar dentro dessa apresentação, dessas informações que são simplórias de um ponto de vista assim natural, mas que traz uma grande relevância quando nós passamos a refletir nessas coisas. Você vive um teatro, você vive uma encenação diária, momentânea, cotidiana. Você na sua casa
você tem que trazer uma encenação da sua vida. Você tem que ter um padrão de moralidade, de ética, de conduta na sociedade, que é uma encenação do teatro da tua vida, do teatro que interage com outros teatros de outras vidas, de outras sociedades, de outras etnias, outras raças, outras culturas. Então nós vivemos dentro de um teatro. E uma coisa interessante de tudo, essas coisas, essas meditações, essas coisas que ocorrem, eu quero tratar de uma coisa muito interessante que foi utilizado pelos cientistas da literatura, pelos templários, pelos cientistas das sagas, dos filmes, das novelas. Então eles utilizaram e utilizam até hoje uma coisa que é uma linguagem oculta muito interessante, que o comum não sabe desta ciência, desta tecnologia, que é utilizado pelos sábios, pelos diretores dos grandes filmes, das grandes novelas, os diretores das grandes literaturas que foram compostas pelos grandes literários, os grandes poetas, os grandes profetas. Toda a história codificada, ela traz em si um tanto assim de parábolas, qual outra coisa que é muito utilizado? Parábolas, metáforas, o que mais que é utilizado? Alegorias. Todas estas coisas, elas são ferramentas da forma de interpretação, da forma de exposição das ideias. E aí entra uma grande problemática também quando se trata da religião mais raiz, que é o Deus e o diabo, o homem e a divindade. E aí entra uma série de linguagens codificadas para poder explicar, tentar esclarecer essas coisas que se dispersam na abstração, na fábula, nas ideias assim, sem fundamentos, entendeu? Porque o dogma da religião, as ideias centralizadas nas doutrinas de homens, nas fábulas, elas distorcem um pouco a realidade. Um pouco não, ela distorce quase toda a realidade. Então, existe Deus? Óbvio que Deus existe. Eu sou a representação do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Existe a espiritualidade e a humanidade? Óbvio que existe. Isso não tem nem o que questionar. Mas os dogmas embutidos dentro das literaturas traz uma grande confusão, porque mistura a imaginação de uma fábula com uma mitologia, com uma lenda, com uma alegoria, com uma metáfora, com uma parábola. Isso vira um inferno astral para ser decodificado depois. Então não se sabe na verdade o que está falando, se é verdade, se é uma lenda, se é um fato, se ocorreu, se não ocorreu. Então ainda mais que existe uma série de conspirações por trás de tudo esses escritos, todas as histórias, todas as teologias, toda sorte de documento literário falando da religião. Então é uma problemática terrível, terrível. Não dá para se resumir tudo, fica complicado a coisa. Então uma necessidade muito grande de um profeta dentro do contexto da espiritualidade voltada para o eterno, para o Deus Criador lá, segundo as sombras da Bíblia. E já pro lado lá do esoterismo, da feitiçaria, há uma necessidade de um guru para poder trazer esclarecimentos mais concretos, mais assim, como que eu posso dizer, além de concreto, com mais coerência, com mais uma dinâmica científica, porque senão fica muito abstrato, muito filosófico, muito assim poético, e não dá para saber o que está falando, qual que é a verdade, a essência do extrato da coisa. Então, o que é real, o que eu posso levar como abstração, o que eu posso viver como filosofia, como ideologia, mas existe realmente uma verdade ou só são sombras de fatos, de causas? Então, dentro lá do gnosticismo, dentro do espiritismo, dentro do esoterismo, existe os mestres iluminados que traz assim
um esclarecimento profundo das causas da espiritualidade. Então ele fala que você pode poetizar, filosofar, você pode imaginar, viver um mundo da fantasia, você pode se entregar à paixão, se entregar às fábulas, às ilusões, às fantasias, mas que também existe a realidade, que tem que ser observada com coerência para não se sofrer muitos danos da vida. Isso o guru, dentro do conceito de esoterismo, traz estas... Ele consegue puxar o extrato no meio de toda essa imaginação, essa coisa da fábulas, da abstração. Ele traz você para a realidade e te mostra, olha, você pode até viver da abstração, da fábula, da imaginação, viver até digamos assim, da mente sedada, ou seja, da mente que está sobre um sedativo, da mente que está entorpecida de um narcótico, por exemplo, de uma química, de um veneno, de uma droga. Você pode até viver esse mundo, mas esse mundo não é real, é um mundo abstrato, um mundo de fantasias, um mundo inimaginário, um mundo que não tem fundamento, não é real, é uma abstração, uma imaginação de fantasias, que você pode criar um mundo cheio de historinhas. Mas aí, trazendo para o lado do Deus e do diabo, do Deus e do povo de Deus, então tem que ter um profeta, porque o profeta consegue pegar toda essa miscelânea de abstração, de ideias, de filosofias e de poesias e traduzi-la, passar isso tudo numa peneira e trazer a essência do que é a verdade, do que é a realidade, do que é o certo, o que é o mais ou menos, o que é o relativo, o que é o concreto. Então o profeta consegue captar dentro da espiritualidade o que é real. Aí você pode estar falando assim, ó, profeta, você quer dar um nó na minha cabeça? Você não está falando coisa com coisa, muita palavra, muita coisa e muita informação que não chega a nada, também não sai do nada. Mas tem que se dizer, tem que se falar, tem que se pensar, tem que se questionar essas coisas, porque é essa a grande realidade. Eu falei aqui, não cheguei em nada, não saí do nada, mas é o que vocês vivem. Fala do nada, prega do nada e vive do nada. Então vive a mera periferia da abstração. Mas existe também aí o que eu quero tratar de uma forma que com um pouco de profundidade sobre a linguagem da abstração. A linguagem figurativa e uma das linguagens muito importantes das sagas que são utilizadas dentro das lendas, dentro dos filmes, das novelas, dos teatros da vida, das poesias. Existe uma codificação, uma ferramenta que eu vou tentar esclarecer para vocês assim em poucas palavras. Por exemplo, essa é uma linguagem importantíssima que você vai ter que compreender. Sem essa compreensão você não sabe nada de literatura, você não vai compreender nada e você não vai conseguir discernir o que é lenda, o que é mitologia, o que é alegoria, o que é abstração, o que é filosofia, o que é imaginações vãs e sutis e tolas. Esse fundamento é muito importante, essa linguagem que eu vou trazer para você. Por exemplo, eu tenho um personagem. O nome desse personagem, eu vou colocar o nome dele de José. O personagem é o José. Porém, eu vou usar de uma linguagem figurativa para tratar todas as características do José. E para cada característica eu vou criar um personagem. Ó, para você ver aonde eu quero chegar. Então o José é um homem nervoso e eu vou criar um personagem para retratar o nervosismo dele. Esse personagem vai se chamar Nervoso. Mas também o José tem horas que ele é muito melancólico. E aí eu vou tratar dessa área emocional do José, chamado de melancolia, como um personagem que eu vou criar num outro teatro chamado Melancolia.
Então eu tenho o personagem José dentro de um teatro e o personagem melancólico dentro de um outro teatro, no mesmo teatro. Mas ainda eu quero tratar da parte intelectual do José. Então eu vou criar um personagem e vou dar o nome dele de intelectualidade. Mas também eu tenho que tratar da força do José. O José é um homem muito viril, muito forte, muito bruto, um camarada muito másculo, muito viril, podemos dizer assim, muito macho. Então eu vou dar o nome desse camarada, desse aspecto, dessa força, dessa energia que o José tem de viril. Então beleza, eu já tenho um personagem que eu quero retratar numa saga, numa história, numa lenda, numa alegoria, numa parábola. Eu já tenho todos os personagens dentro de uma história, dentro de um teatro. Esse é o teatro. Não é o José que é o teatro, mas as manifestações, as emanações do José me geraram algumas perspectivas de alguns dados emocionais do José que eu tirei e vou formar um teatro, chamado lá o Teatro da História do José. Veja que o José eu deixei à parte. Peguei só o quê? As emoções do José e coloquei um nome para cada manifestação de emoções do José. E montei um teatro. E vou dar um nome do teatro, o Teatro do José. E lá eu vou começar a trabalhar. Olha, o senhor melancólico esteve num dia e tal. Eu vou criar uma história para o senhor melancólico, que vai se encontrar com o senhor viril, que também vai se falar com o senhor intelectualidade. E eu vou vou criar um pano de base para fazer o teatro acontecer. Cada um vai estar vivendo uma vivência, um vai estar comprando, fazendo compra, o outro vai estar trabalhando, o outro vai estar passeando no bosque. Cada um desses personagens que eu criei, tirado da essência daquele seu José, eu vou criar um teatro, uma saga. E vou tratar com todos aqueles personagens, falando de como que é os aspectos daqueles personagens, e vão criar uma nova história, eu vou criar um novo teatro. É complexo de falar essas coisas, por isso que dá nó na cabeça às vezes, mas eu tenho que falar, eu tenho que tentar desenrolar de uma forma mais perceptível possível para você começar a mergulhar nesse mundo, nesse universo, porque o mundo foi formado disso, dessas mentiras, dessas alegorias, dessas fábulas, dessas sagas, desses teatros, desses filmes, dessas novelas, desses contos narrativos. Foi criado, inclusive a Bíblia, tirado de dentro dessas ideologias que vem lá das mitologias antigas. Então hoje te venderam um material literário chamado Bíblia e disseram para você que isso é a verdade. Isso não é a verdade, isso é uma abstração, ou seja, é uma alegoria de realidades que existe, mas não é a verdade. E se você não compreender isso que eu estou falando, você não vai entender o que é a Bíblia. E você não entendendo o que é a Bíblia, você vai estar perdido, porque você não vai entender quem é Deus, o que é Deus, ou o que pode ser uma representação alegórica de Deus, o que pode ser uma representação alegórica de uma das emanações de Deus. Então nesse novo teatro que eu crio, através desses personagens que eu tirei daquele outro personagem real que se chama José, eu peguei todas as características, as emanações do personagem real que chama José e criei um novo teatro só com as emanações do José. E aí eu vou criar várias histórias. Vou dizer que o senhor viril estava passeando por um bosque e tal, e o senhor intelectualidade o encontrou no caminho, porque outros personagens ali dentro daquele texto desse novo teatro estavam vivendo experiências de vidas diferenciadas. Quando eu montar todo esse novo teatro, eu vou pegar e dizer, escrever, compor uma literatura e vou entregar para uma pessoa e dizer assim, ó, isso aqui é verdade, você tem que crer, porque o senhor intelectualidade se encontrou de verdade com o senhor viril, e o senhor viril encontrou de verdade com o senhor melancolia. E aí eu vou passar isso de geração em geração, esta saga, ou seja, esta lenda. E aí o que vai acontecer daqui 500 anos? Aquela historinha que eu compus, que eu propus, que eu confeccionei,
vai se tornar, na vida daqueles que vão lá no futuro receber essa história, vai se tornar uma verdade. Por que vai se tornar uma verdade? Porque ninguém tem mais como comprovar que é uma mentira. E quando eu criei essas historinhas, eu criei documentos arqueológicos de base para provar que essa história que eu estou criando como uma falácia, como uma lenda, é verdade. Eu deixo aqui agora, no século 20, século 21, no ano de 2018, eu começo a deixar documentos de arqueologia como comprovação de que o que eu estou dizendo é uma verdade. Isso ocorreu com essa tal dessa Bíblia aí, que veio parar nas nossas mãos, depois de 2000 anos, segundo a lendária Bíblia mesmo diz, a teologia diz, veio parar na nossa mão essa documentação. E nós acreditamos que aquele Cristo é verdadeiramente um homem que foi crucificado, que era um profeta de Deus, que era o Messias, que era o Filho de Deus. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. Esse Cristo, ele é uma personificação de uma realidade que tem que ser vivida para se alcançar o mérito de ser chamado Filho de Deus. Está compreendendo? Ou seja, lá nessa lenda do Cristo, do Messias, ela traz nas entrelinhas a verdade. É só nós parar um pouco e pensar e raciocinar que nós encontraremos a verdade dentro dessa codificação de linguagem, de ferramentas analógicas que foi utilizada para criar os textos, as sagas, os filmes, o próprio teatro da nossa vida e o próprio teatro da Bíblia. Então o que acontece? Se nós pegar, eu vou fazer um desdobramento aqui ideológico para você compreender a profundidade do que eu estou querendo trazer para você de exposição de ideia. Se nós pegarmos dentro de um dos desdobramentos que eu vou trazer agora, quem é o Cristo? Eu vou utilizar as palavras que foi deixado no escopo literário dele, no escopo literário do Novo Testamento, e vou traduzir fazendo um desdobramento para vocês compreender o que é o Cristo. Usando aquela linguagem que eu estou querendo mostrar para vocês, que tirando as emanações de uma pessoa, tirando as características moral de uma pessoa, tirando a força de uma pessoa, os aspectos de emanação de uma pessoa, eu consigo criar um outro teatro. Usando esta ferramenta, essa linguagem, eu vou esclarecer para vocês quem é o Cristo num desdobramento literário, ideológico do profeta Elias de Campinas. O que é o Cristo? Eu vou utilizar a própria linguagem que existe dentro da narrativa do documentário do Cristo. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse texto ele aponta e sinaliza Deus, o Pai. E ele sinaliza que ele é o caminho. Quem é o caminho? O Cristo é o caminho. Mas ele não diz que ele é só um caminho, ele diz que ele é a verdade e ele é vida, ou seja, ele é a vida. E o que isso quer dizer, profeta Elias, dentro de toda essa volta que você deu, trazendo aí toda essa explicação meio que não explicada, meio que misturada, meio que decodificada, meio que codificada, o que o senhor quer dizer com isso? Bora lá. Eu sou o caminho, logo este é o caminho, Cristo é o caminho. Ele também é a verdade, ou seja, só ele é a verdade. E ele também é a vida, ou seja, o gerador da vida. Usando aquela linguagem, aqueles esclarecimentos que eu dei agora há pouco para você, eu vou fazer a decodificação, o desdobramento ideológico desse Cristo lendário da Bíblia. Porque ele foi criado segundo as narrativas, os pressupostos que eu acabei de apresentar para vocês. Os templários, os cientistas da literatura antiga, se reuniram e disseram assim, olha, vai haver uma salvação para o povo de Deus que vão nascer nas dispensações dos tempos das eras. Tanto as eras que nós estamos vivendo agora, quanto as eras futuras que virão à frente.
Mas esse povo de Deus, dito filhos de Deus, só vão ser salvos através de um caminho. E este caminho nós temos que personificar ele dentro de um ser humano, dentro de uma saga, dentro de um teatro, com um personagem que vai trazer em si as características do caminho para que esse filho de Deus se salve. Ou seja, chega ao caminho, ao projeto da evolução que Deus tem criado para eles. Então nós vamos dar aqui um parâmetro, nós vamos dar aqui uma luz para eles. Qual vai ser o caminho para que eles cheguem a se tornar um filho de Deus? Mas nós traremos um personagem central, que é o Mashiach no caso, como exemplo. Não vai ser o verdadeiro Mashiach, porque o Mashiach vai vir da verdade. Mas antes que o Mashiach verdadeiro venha, nós podemos utilizar o principal, que é o Mashiach, e colocar no Mashiach todos os aspectos da salvação. Todos os aspectos que um ser humano, filho de Deus, vai ter que ter para alcançar o caminho da salvação. Então aí se foi colocado dentro desse lendário Cristo bíblico todas as nuances, todos os aspectos para que o povo de Deus chegasse ao conhecimento da verdade. Mas não é que aquele Cristo ali lendário é a verdade, não, que ele é o caminho da verdade. O profeta Elias esclarece com mais detalhe. Bora lá, eu vou tentar esclarecer para você com mais detalhe. Para que eu, profeta Elias de Campinas, chego a ser um filho de Deus, gerado de Deus, único, gerado de Deus, unigênito filho de Deus. E para que eu alcance o caminho da verdade, qual o processo que vai ter que ser deflagrado na minha vida? O caminho do Cristo. Ou seja, eu vou ter que me tornar um Cristo, segundo ali as nuances de toda aquela apresentação, toda aquela saga que ocorreu na vida do Cristo, vai ter que deflagrar na minha vida para mim me tornar um Cristo. E quando eu me tornar um Cristo, então eu vou ser um único filho gerado de Deus. Mas os outros seres humanos, que também são filhos do Eterno, filhos de Deus, terão que passar pelo mesmo processo para se tornar um filho de Deus. Logo, o que vai acontecer com a deflagração da verdade? Utilizando a saga, o lendário Cristo bíblico e aplicando na vida de cada um, o que vai ocorrer? Se eles conseguirem captar essa informação sutil dentro desta lenda, vai acontecer que nós teremos milhares de Cristos, milhares de filhos gerados para Deus, porque na observação daquele lendário Cristo da Bíblia, vai ter diversas, quase que, digamos assim, 70% das nuances de um filho de Deus, ou seja, de um caminho, de um exemplo de um filho de Deus. Ah não, mas aí não é o que é a realidade, profeta Elias. O Cristo lá morreu para me salvar. Sim, ele morreu para te salvar, mas ele morreu para te salvar no sentido alegórico, ou seja, ele morreu ali para mostrar para você que você vai ter que morrer como ele morreu, viver como ele viveu, para se tornar um Cristo, para se tornar um único gerado de Deus. Ou seja, a única forma de ser gerado de Deus é se transformar um Cristo. A lenda ali própria da Bíblia diz que ele é um único filho de Deus, ou seja, só vai se tornar filho de Deus quem se tornar como ele. Ele é, digamos que assim, 70% da personificação do que é um filho de Deus. Ah, profeta Elias, mas se ele é 70%, então quem vai ser 100%? Por que eu digo que ele é 70%? Porque ele é uma lenda, ele não é uma realidade, ele não existiu. Ele só existiu dentro do escrito, dentro da literatura, dentro da Bíblia. Ou seja, ele nunca existiu de fato. Ah, mas tem documentos literários, arqueológicos que prova. Mentira. Conspiração. Isso foi criado, inventado e colocado lá como documento arqueológico. Isso é uma farsa. Como que o senhor sabe que isso é farsa se tem 2000 anos? Eu sou o profeta. Eu sei porque eu sou o profeta. E o profeta desvenda as farsas e as conspirações. Então, a lenda do Cristo é um exemplo de como vai se dar a salvação do povo de Deus.
Ou seja, quando cada um de nós se tornarmos um Cristo, então nós chegaremos à plenitude da revelação divina e da evolução de alma animal, pessoa comum, a um filho de Deus, que na verdade não é Deus também, o Eterno, o Filho do Eterno. Deu para compreender por que você acredita no Cristo da Bíblia e você vai ficar preso eternamente nessa lenda e não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ser liberto, porque você está dentro de um projeto conspiratório dos templários, dos espíritos pagãos, dos deuses pagãos. E você, se não tiver uma revelação de um profeta, você não vai entender as nuances e os desdobramentos ideológicos, literais que tem que ser feito para que você chegue à verdade e não fique só na abstração que é a lenda. A lenda é uma abstração. A lenda é a sombra de uma verdade. Ela não é a realidade, ela é uma sombra da verdade. Então acredito que eu consegui ser um pouco, pelo menos, claro para você compreender o que é a representação do Cristo da Bíblia. Ele é a representação do que deve ser um filho de Deus. Ou seja, todos os filhos de Deus terão que se tornar um Cristo para alcançarem a salvação. Essa é a minha ideologia, a minha pregação. Para todos os que quiserem chegar, aos que quiserem se salvar, você terá que se tornar como um Cristo. Ah, profeta, mas o que é se tornar como um Cristo? Primeiro, vamos dar algumas nuances. Ser crucificado a sua carne, crucificado o seu trono, crucificado a sua vida. Isso é uma das nuances de que é ser um Cristo. Depois, crucificado o seu ego. Depois, essa é a nuance mais importante do Cristo. Ele não tem pecado. Ele não cometeu pecado. Isso é o fundamento de um filho do Eterno. Ele não tem pecado, porque ele é gerado do Eterno. Ele é gerado de uma quinta dimensão, ou seja, de uma dimensão aonde ele chegou à plenitude da revelação. Você só vai obedecer a Deus em pleno conceito, em plena assertividade, quando você tiver a revelação do profeta Elias. Porque você só vai acertar quando você descobrir o que é a verdade. E se você crê numa meia-verdade, há por trás de uma meia-verdade um processo conspiratório. Então, onde há uma conspiração, não se alcança o êxito do real. Porque é uma abstração, é uma saga, é uma lenda, é uma parábola que está sendo aplicado no real. Então não se consegue chegar ao êxito, porque em si, o que se está servindo, o que se está executando já é uma parte de uma conspiração. É difícil de compreender, mas se você meditar, prestar atenção, ouvir esse vídeo 10 vezes, você vai entender com profundidade o que eu estou querendo falar, o que eu estou querendo passar de informação para você. Ou seja, o que o profeta vem fazer, o profeta Elias de Campinas? Primeiro, eu sou um Cristo, como aquele Cristo da Bíblia. Eu não tenho pecado. Não existe o pecado na minha vida. Eu sou um gerado do Eterno, pela revelação. Por que eu não cometo pecado? Porque eu tenho plena convicção de quem é o Eterno e eu tenho que viver para Ele, eu vivo para Ele, vivo com prazer, vivo para cumprir um projeto que Ele projetou para mim, logo eu não tenho pecado. Logo eu sou um Cristo, um iluminado do Eterno, porque o Cristo significa iluminado, significa consagrado, significa ungido. Então eu sou um Cristo. E os seus irmãos, os seus seguidores, cada um terá que se tornar como um Cristo. É óbvio que existe só um Cristo. Na sua plena revelação só vai haver um Cristo. Mas haverão outros Cristos que imitarão na sua melhor condição possível. Imitarão o Cristo, porque o Cristo será o Cristo, Filho do Eterno. E os seus seguidores serão outros Cristos, seguidor do Filho do Eterno.
Mas qual o processo para a redenção, para a salvação? Justamente ser um Cristo. E a mulher, o homem, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Que são centelhas de Abraão, que já trazem em seu DNA ancestral a ligação ao tronco do pai Abraão. Não o lendário da Bíblia, mas a sombra do lendário da Bíblia aponta para o verdadeiro pai Abraão. Então, o que vocês seguem é uma saga, vocês seguem só uma fábula, ou seja, vocês seguem só uma sombra da realidade. E o que é a realidade? É o que eu estou passando para vocês. A realidade vai estar com o conectado. Por que a Bíblia faz toda aquela narrativa, aqueles esclarecimentos, e depois ela cai para um lado, debanda para o outro, porque não chega à realidade dos fatos? Porque ela é uma conspiração. Ela fala e depois ela fala assim, que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, ela está tirando a conexão do povo, do eterno. Aí vem lá no Novo Testamento, diz que Deus entregou um para profetas, para doutores, para apóstolos, etc e tal. Então há uma grande confusão. A Bíblia, ela começa a se contradizer porque ela é um processo conspiratório. Então já em si ela é a essência da confusão. Mas o profeta Elias de Campinas vem para tirar esses véus de mitificação, de fábulas, de cortinas de fumaça. Tirar o véu para que se enxergue o real. Então você quer ser um filho de Deus, você quer estar na restauração dos mundos, torne-se um Cristo. E aí você será um unigênito, um único gerado de Deus. Ou seja, gerado pelo único caminho, pela única verdade, que é se transformar um Cristo. Então acredito que deu para ter uma compreensão. Na verdade eu não queria falar verdadeiramente nesse vídeo do Cristo e de que eu sou um Cristo, mas eu queria falar mais sobre a linguagem. Mas acabou que deu uma boa conexão, uma boa ligação dos fatos com o mais pleno da realidade, o que é o fundamento do que eu tenho que passar para vocês de informação, que é que o profeta Elias de Campinas é um Cristo. E que não há outra forma de ser salvo, digamos assim, teoricamente, pela teologia, ser salvo, se não nos tornarmos um Cristo. Esse é o meu ministério, essa é a minha revelação, e essa é a restauração dos mundos. Porém, eu sou um Cristo, mas não sou aquele Cristo da Bíblia lá, só do livro, da literatura, mas o Cristo real, o Cristo da verdade, o Cristo verdadeiro. Essa palavra Cristo, ela já é uma palavra que não está na sua origem essencial. Então eu estou utilizando ela mais para trazer uma iluminação para você, um esclarecimento mais assim rudimentar, podemos dizer, mais lógico da teologia, senão você não vai compreender. Na verdade não é o Cristo, a palavra ideal seria o Mashiach. Mashiach em hebraico, Yah, Mashiach. Yah é o nome do Eterno, ou seja, o nome eterno é Yah. E Mashiach significa ungido do Eterno. Então, na verdade eu não sou um Cristo, porque esse Cristo, a palavra está errada. Na verdade eu sou o Mashiach. O Mashiach da realidade, da verdade, não da literatura somente. Porque a literatura, quem escreveu a literatura, a maioria do que escreveu estão mortos. E os personagens do escrito do livro da literatura também estão mortos. Mas o profeta Elias de Campinas está vivo. É palpável, você pode apalpar, tocar, é real. Lá a Bíblia dá um rastro interessante sobre essa informação, que fala assim: eu não sou Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, o eterno soberano dos mundos não trabalha com os mortos. Os mortos são para o quê? Para os coveiros, para a sepultura. Mas ele trabalha com os vivos, com aqueles que estão vivendo. Quando morreu, já passou para outro plano, expirou. Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito extenso. Já estamos em 39:25 e vai ficar por aqui. A linguagem abstrata e as linguagens